Então, nós vamos começar esse estudo. Meus irmãos, quero considerar algumas coisas antes de iniciar no estudo nessa aula sobre o islamismo. Dizer que eu vou abordar aqui, vocês vão perceber pela estrutura da aula, eu vou abordar aqui a religião, o islamismo. Não vou abordar os extremos, que são aqueles atos que o próprio Islã refuta. Então, não vou trabalhar questões aqui como, por exemplo, do califado do Boko Haram, ou do xiismo em si. Não, quero pensar com vocês nessa manhã, e será assim nesses próximos, pelo menos 3 domingos. Quero trabalhar hoje o conceito de islamismo, porque tem motivo para pensar nisso. No domingo que vem, possivelmente sobre espiritismo, porque tem motivos para pensarmos sobre como está o espiritismo nos dias atuais, as considerações, as comparações, o posicionamento, a apologia que se pode fazer do cristianismo frente a esses movimentos. E ainda pretendo trabalhar no terceiro final de semana sobre a espiritualidade, eu chamo de a espiritualidade pagã evangélica. A espiritualidade, o paganismo evangélico dos dias atuais, os riscos, para onde eles estão conduzindo o que nós chamamos de cristianismo. Então, esses 3 temas pelo menos, hoje, no próximo domingo e no outro domingo. Para começarmos a pensar em islamismo, quero dizer como introdução, eles usam a Bíblia para defender e para afirmar e reafirmar. A primeira coisa, vamos ler Deuteronômio 18, 15 a 19. Deuteronômio 15 a 19. Deuteronômio 15 a 19. Está escrito assim: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Bom, o cristianismo entende que este grande profeta não é Maomé. Mas o islamismo entende que é Maomé, que este é o grande profeta prometido. Vejam um outro texto, João 14, 15 a 17. Evangelho de João 14, 15 a 17. Evangelho de João 14, 15 a 17. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. O cristianismo também não entende que este Consolador seja Maomé. Mas o islamismo entende que é. Então, se no texto anterior nós imaginamos, entendemos e lemos e acreditamos que seja Jesus Cristo, e nesse entendemos e cremos que seja o Espírito Santo de Deus, eles entendem que é Maomé.
E é por causa disso, é com essa base que surge então o islamismo com uma escritura chamada de Corão. Como introdução, por favor, meu irmão. Ao final dessa lição, dessa aula, esses são os nossos ideais. Que consigamos definir o que é islamismo, compreender a sua essência, apontar a influência que ele exerce no mundo e quais são as suas principais crenças e práticas. Expressar capacidade de interagir com os muçulmanos e anunciar o Evangelho apresentando a graça de Deus através da palavra de Deus aos muçulmanos. Quando eu dou uma aula assim, eu não estou querendo criar aqui uma guerra contra o islamismo, mas nós precisamos entender essa religião, pensar sobre essa religião tão forte, com mais de, nós vamos ver números aqui, 1,8 bilhão de pessoas no mundo. E por que estudar islamismo aqui no Ocidente? Porque o Islã avança numa velocidade muito grande. Chegará um dia que você precisará interagir. Então, os islâmicos acreditam que o Corão é a palavra de Deus. Por isso, o livro é o centro da vida religiosa, sendo comparada à Torá dos judeus e ao Novo Testamento dos cristãos. Na oração diária obrigatória são recitados versículos e capítulos do Corão. E na educação dos jovens muçulmanos, a aprendizagem de memória é obrigatória. Para os seguidores do islamismo, o Corão é a fonte principal do direito do Islã, juntamente com a Sunna, que é a síntese de comportamento e das práticas do profeta Maomé. Meus irmãos, essa é uma religião em franco crescimento, principalmente na Europa. O islamismo é semelhante ao cristianismo em alguns aspectos. É monoteísta, um só Deus, é universal, está no mundo inteiro, crê em céu e inferno, crê na ressurreição futura e na revelação de Deus ao homem. São semelhanças, mas é só isso. As diferenças separam o islamismo do cristianismo para níveis irreconciliáveis. Essas diferenças abrangem as doutrinas essenciais de cada uma das duas religiões. Por isso nós veremos neste estudo a essência do islamismo, a imensa influência do seu líder, quais são suas crenças e práticas, e lá no final estudaremos um contraponto ao islamismo a partir de uma cosmovisão cristã. A interpretação do Corão é um campo de investigação que vem desde a época da codificação do texto até os nossos dias atuais. Foram escritos numerosos livros sobre este tema. As investigações refletem as divergências e tendências do islamismo. A interpretação xiita, mais estrita, diferente da interpretação sunita, diferem-se uma da outra. Nos últimos tempos, tanto modernistas reformistas como os fundamentalistas têm interpretado o texto de maneira que este se adapte a seus respectivos pontos de vista. A divisão interna que há no Islã entre o sunismo e o xiismo, os sunitas e os xiitas. Por favor. Os muçulmanos afirmam que a profecia que nós lemos, Deuteronômio 18, 15 e 19, é uma referência a Maomé. Está na Sura, está no Corão, no Sura 7157. Mas o próprio Jesus nos diz quem é o profeta prometido. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Por favor. Os islâmicos dizem que quando a Bíblia se refere ao Consolador, de João 14, 15, 17 e mais para frente também,
está também falando de Maomé. No entanto, Jesus disse que o Consolador é o Espírito Santo, que foi dado aos seus discípulos. Maomé nem foi discípulo de Cristo, porque nasceu 600 anos depois. Jesus disse que o Consolador seria enviado no nome dele e não falaria de si mesmo. Mas Maomé fala de si constantemente no Corão. No Sura, ele fala de si como pessoa, 33:40. Além disso, nenhum muçulmano crê que Maomé foi enviado em nome de Jesus. Por fim, o Consolador viria para glorificar o nome de Jesus, enquanto Maomé declara ser o substituto de Jesus. Então são entendimentos muito diferentes e nós precisamos olhar para a Escritura, que é exatamente no ponto onde eles defendem, biblicamente, tanto a ação e a influência e o direito à influência de Maomé. E nós olhamos para esses dois textos e não conseguimos entender que esses dois textos falem dele. Por que evangelizar muçulmanos? Evangelizamos os muçulmanos porque entendemos que não há base bíblica para a afirmação muçulmana de que o profeta prometido no Antigo Testamento e o Consolador no Novo Testamento sejam Maomé, que é o fundador do islamismo. Afirmamos com segurança que o prometido é Jesus Cristo e o Consolador é o Espírito Santo. Evangelizamos os muçulmanos e por isso enviamos missionários já há décadas, porque entendemos que eles não interpretam corretamente os textos bíblicos, a Torá, os Salmos e os Evangelhos, e por isso não aceitam que o Messias enviado é Jesus Cristo. Por não aceitarem a Cristo, ficam excluídos da salvação. Então evangelizamos os muçulmanos com esse objetivo. Não é a guerra entre religião. Não é para que o cristianismo seja maior que o islamismo. Evangelizamos o mundo islâmico para que essas pessoas sejam salvas. Porque entendemos que não é uma questão de guerra religiosa, não é uma jihad entre cristianismo e islamismo. Se estudamos o mundo islâmico, se procuramos entender como pensa um muçulmano, é por um objetivo: salvação. Não é por outro. Por favor. O esboço da lição é o seguinte: a essência do islamismo, a influência de Maomé, as principais crenças islâmicas, como interagir com os muçulmanos, como evangelizar muçulmanos. E, por fim, uma conclusão comparativa entre as duas correntes muito fortes e a aplicação. Essa lição de hoje é importante para trazer luz acerca de uma religião que cresce absurdamente nos nossos tempos e que se torna, sim, uma ameaça pelo fato de não dialogar com outras correntes, reafirmando a cada ano que só existe salvação no islamismo. O perigo está no fato de que não se trata de uma pequena seita em um canto qualquer do mundo, meus irmãos, mas de uma religião estabelecida com quase 2 bilhões de adeptos. O islamismo avança pelo Ocidente difundindo os seus preceitos e gerando muitos filhos em família. Note que as famílias ocidentais geram em média 2 filhos por casal, diminuindo, agora é 1, alguma coisa. Enquanto os muçulmanos geram, no mínimo, 4 filhos por casal. A média já é acima de 4. Enquanto nossa média diminui para baixo de 2, a deles aumenta para acima de 4. Em muitas cidades como Nova York, Madrid, Amsterdã e Paris, há bairros inteiros completamente islâmicos, o que demonstra que eles escolheram o Ocidente para se estabelecerem, mas não é só para se estabelecer, é para propagar a sua fé. Propagar a sua fé em Maomé.
A essência do islamismo. O islamismo tem um livro básico chamado Corão. A palavra Islã significa submeter-se e exprime a obediência à lei e à vontade de Allah. Allah é Deus em árabe. Seus seguidores são chamados de muçulmanos ou muslim, subordinados a Deus em árabe. O islamismo é a segunda maior religião do mundo, atrás apenas do cristianismo. O Corão significa leitura, é a coletânea das supostas revelações recebidas por Maomé entre 610 a 632 depois de Cristo. O Corão está dividido em 114 suras, que são capítulos. Seus principais ensinamentos são a onipotência de Deus e a necessidade de bondade, generosidade e justiça nas relações entre as pessoas. O Islã, de maneira geral, ensina 6 conceitos fundamentais. A crença em um só Deus, Allah. A crença nos seres criados por Deus, os anjos. A crença nos livros sagrados, inclusive a Torá, Salmos e Evangelho. A crença nos profetas, dos quais Maomé é o último. A crença no dia do juízo, que é o julgamento final. E a crença na predestinação. Allah tudo sabe e tudo pode. Por isso, o islamismo ainda pode manter, meu irmão, a tela anterior. Por isso o islamismo é fundado num entendimento muito rígido e muito estrito e muito forte, que é um livro sagrado para eles. A essência do islamismo é baseada na pessoa de Moisés, de Maomé, e tudo aquilo que ele disse. E para o muçulmano, sim, Maomé é superior a Jesus Cristo. Então a essência do islamismo é essa. A influência do islamismo passa pela pessoa de Maomé. Segundo a tradição islâmica, Maomé teve uma visão do arcanjo Gabriel. Isso significa que Deus enviou um anjo para comunicar uma nova forma de ser seguido. Como Maomé não acreditava na Bíblia, afirmando que ela estava adulterada, estabeleceu outro livro, que se tornou sagrado para os muçulmanos, que é o Corão. A vinda do anjo e mais um livro sagrado legitimaram a Maomé a autoridade necessária para fundar uma nova religião, chamada então de islamismo. O nome Maomé, nascido em 570 e falecido em 632 d.C., significa digno de louvor. O profeta nasceu em Meca, começou sua pregação com 40 anos de idade, quando, segundo a tradição, teve uma visão do arcanjo Gabriel, isso que nós lemos agora, que lhe revelou a existência de um Deus único. Na época, as religiões da Península Arábica eram o cristianismo bizantino, o judaísmo e uma forma de politeísmo, que venerava vários deuses tribais. Maomé passou a pregar a sua mensagem monoteísta e encontrou grande oposição. Ele não acreditava na Bíblia, porque ele dizia, como está escrito aqui, que o texto tinha sido modificado. Ele dizia que os cristãos haviam acrescentado à Bíblia sobre a divindade e a filiação de Jesus Cristo, que os cristãos tinham acrescentado o ensino da Trindade e a doutrina da expiação. Por isso, considerou os ensinos do Novo Testamento acerca de Jesus uma heresia. Maomé escreveu o seguinte: os cristãos dizem, o Messias é o Filho de Deus. Essas são suas asserções. Erram com isso como erravam os descrentes antes deles. Que Deus os combata. Então, por aí dá para entender o litígio natural no surgimento do islamismo aos cristãos. Maomé foi obrigado a emigrar para Medina em 622, e este fato é conhecido, chamado de Hégira, e é o marco inicial do calendário muçulmano. Depois de ser perseguido em Meca por pregar estes ensinos. Em Medina, ele foi reconhecido como profeta e legislador. Assumiu autoridade espiritual e temporal. Venceu a oposição judaica
e estabeleceu a paz entre as tribos árabes. Quase 10 anos depois, Maomé e seu exército ocuparam Meca, sede da Caaba, centro de peregrinação islâmica. Maomé faleceu em 632 como líder de uma religião em expansão e de um Estado árabe que começava a se organizar politicamente. No futuro, o Islã seria não só uma religião, mas uma força política. Por favor. As principais crenças e práticas do islamismo. Os pilares do islamismo são ações humanas em busca de salvação. Esta é a estrutura do islamismo. A profissão de fé, as 5 orações diárias, a taxa tributária, o jejum completo, a peregrinação a Meca e o jihad do coração, da boca, da pena e da mão. Vou explicar isso melhor. Os muçulmanos acreditam que Deus é superior a tudo e que é soberano em seus atos, que há um profeta em cada época, começando com Adão e terminando em Maomé. Jesus foi considerado um dos 120 mil profetas pelo mundo islâmico e que o Corão é a revelação final, pois foi o último livro sagrado dado ao homem, não sendo necessário estudar os livros anteriores. Que Deus mandou Satanás adorar Adão e ele se recusou, que a salvação é pelas obras, que no paraíso existem muitas promessas e é por conta desse conjunto de promessas um bem-estar pleno lá no paraíso e por isso todos os muçulmanos querem o paraíso. O islamismo, como nós vimos, envolve todos os aspectos da vida da pessoa, religioso, político, cultural e social. E tem como base estes pilares. O que é a profissão de fé que está aqui? Profissão de fé é dizer publicamente, não há outro Deus além de Alá, e Maomé, o seu profeta. Ou, não há outro Deus a não ser Alá, dos quais Maomé é o seu profeta. Esse testemunho é a chave de entrada da pessoa para o islamismo. A essência da natureza de Deus no Islã chama-se poder. O segundo ponto, as 5 orações diárias. São orações comunitárias, durante as quais o fiel deve ficar ajoelhado e curvado em direção a Meca. Um sermão com base em um verso do Corão, de conteúdo moral, social ou político, é sempre lido às sextas-feiras. Terceiro aspecto, a taxa tributária. É o único tributo permanente ditado pelo Corão, pago anualmente em grãos, gado ou dinheiro. É empregado no auxílio aos pobres e no resgate de muçulmanos presos em guerras. O jejum completo é feito durante todo o mês do Ramadã, do amanhecer ao pôr do sol. Nesse período em que se celebra a revelação do Corão a Maomé. O fiel não pode comer, beber, fumar e nem mesmo manter relações sexuais. A peregrinação a Meca deve ser feita pelo menos uma vez na vida, por todo muçulmano com condições físicas e econômicas para tal. E o conceito de jihad. O termo significa luta, esforço, ou mesmo empenho. E no contexto religioso, envolve uma luta contra o mal, assumindo algumas formas. Jihad do coração significa a luta contra as tendências más da natureza humana. Jihad da boca, argumentação verbal e maldições ou imprecações, ou seja, uma guerra verbal. Jihad da pena utiliza a palavra escrita do profeta em defesa do Islã, é uma espécie de apologética islâmica. Jihad da pena, então, utiliza a palavra escrita. A jihad da mão busca promover a causa de Alá através das boas obras. E a última e talvez mais problemática para nós, para entender,
é a jihad da espada. Esse aspecto domina a história e a jurisprudência islâmica. Quando essa palavra ocorre no Corão, sem um qualitativo ou um qualificativo típico na causa de Alá, ela invariavelmente significa um apelo ao combate físico em favor do Islã. Então esse é o conceito de jihad, que num primeiro momento a palavra jihad não é de todo má, é uma luta, é um empenho, é um esforço. Mas quando, em última análise, esgotam-se as condições de convencimento pela a boca, pela pena, pela mão, então entra a chamada jihad da espada. E isso aí é violência e legitimada no mundo islâmico. Estes são os pilares, então, do islamismo. Agora, como interagir com o mundo islâmico? E agora nós entramos numa parte prática. Até aqui, uma ideia, ainda que parcial, do Islã como um todo. Mas como interagir com os islâmicos? Eu sei que muitos de nós nunca tiveram oportunidade de interação com os islâmicos. Mas é um desafio cada vez mais presente, meus irmãos, e necessário. Por isso, eu escrevo rapidamente, isso faz parte de um estudo que eu fiz para a editora Cultura Cristã há algum tempo atrás. Eu digo o seguinte: este é o primeiro grande desafio, porque são povos diferentes, línguas diferentes, cosmovisões diferentes, crenças e práticas diferentes que os tornam antagônicos em si. A interação deve percorrer, inicialmente, o caminho da suspensão de juízo acerca da outra religião, para que, depois da aproximação, haja condições de fazer uma apologia compreensível e racional. E eu pontuo 5 coisas, 5 possíveis interações. Cinco possíveis pontes de contato. Primeiramente, precisamos compreender qual é o pensamento do islamismo acerca do cristianismo. E em seguida, argumentamos com uma resposta o mais clara possível, baseada na expressão de Pedro, temos que dar razão da nossa fé. Número 1. Para o islamismo, o verdadeiro evangelho cristão foi alterado por Paulo e pelos apóstolos. Essa é a primeira coisa que o Islã pensa de nós. Para o islamismo, eles dizem que o verdadeiro evangelho desse profeta Jesus, que eles consideram um dos 120 mil, foi adulterado, alterado, modificado por Paulo e pelos apóstolos. Bom, nós afirmamos, então essa é a primeira ideia do Islã a respeito do cristianismo, a nossa afirmação. Afirmamos que há evidências históricas a favor de que isso não aconteceu. Não há registro algum na história de que Paulo tenha modificado qualquer coisa que Jesus tivesse dito. Ao contrário, até mesmo fontes pagãs confirmam cada detalhe da Bíblia como autêntica. E ainda temos as cópias dos manuscritos que ilustram a preservação da Bíblia sem jamais ter sido corrompida. Então é a afirmação de uma pessoa contra a evidência histórica. Então esse é o primeiro ponto. A primeira afirmação do islamismo contra o cristianismo é: vocês acreditam numa coisa inventada. Vocês não estão acreditando no que verdadeiramente Jesus disse. E nós retrucamos isso dizendo: não, entendemos que absolutamente nada foi alterado. Todas as palavras de Jesus estão preservadas. 2. Para o islamismo, os cristãos estão divididos em várias denominações e por isso estão enfraquecidos, ao passo que o islamismo
conserva a sua integridade. Essa é a segunda interpretação do Islã acerca do cristianismo. Bom, qual é a nossa argumentação a isso? Nós argumentamos que as duas religiões estão divididas. Enquanto temos divergências denominacionais, o islamismo se dividiu em vários partidos, como os xiitas, os sunitas e os sufis, e chegam ao limite de guerrearem entre si. E essa guerra entre eles é tão séria que leva a centenas, milhares de mortes, o que parece que ainda não aconteceu ao cristianismo. Somos divididos? Sim, somos. Mas não a esse ponto. Não a esse ponto, jamais. Então essa é a segunda interpretação. O islamismo diz, o cristianismo está todo multifacetado e nós estamos íntegros. E nós dizemos, não, todos estamos multifacetados. Cristianismo e islamismo. Mas há uma diferença entre cristianismo e islamismo. Ainda não nos matamos uns aos outros por conta das discordâncias. 3. Para o islamismo, o verdadeiro Islã foi difamado pelos cristãos quando o consideram um grupo violento e irracional. A nossa contra-argumentação é a seguinte: afirmamos que o Islã é mais agressivo em difamar o cristianismo, haja vista o risco que os nossos missionários cristãos correm em países islâmicos. Os islâmicos não aceitam a mensagem cristã em seus países, perseguindo, aprisionando e alguns segmentos até matando nossos missionários. Isso é uma realidade. Eu estou falando em 2014, lembrando aqui de missionários perseguidos aqui em 2014, de homens e mulheres nossos, que nós aqui como Igreja Presbiteriana de Santo Amaro ajudamos a sustentar, tendo que viver sob perseguição nos países islâmicos. Nós estamos falando de uma realidade. Então, o Islã não aceita a mensagem cristã em seus países, persegue, aprisiona e mata os nossos missionários. No entanto, ocupam boa parte do Ocidente, difundindo a sua fé, sem risco pessoal algum. Dá para perceber a diferença? O máximo que nós fazemos é isso que eu estou fazendo. Vamos ficar alertas. O máximo que nós fazemos é, vamos estudar, vamos nos fortalecer na fé. O máximo que nós fazemos é, vamos nos posicionar pelo que é certo, vamos nos posicionar na defesa apologética da salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa guerra. O missionário islâmico não é perseguido em qualquer lugar no Ocidente, mas nós somos perseguidos e mortos lá. Essa é a diferença. Então, porque esse é o ponto 3, para o islamismo, o verdadeiro Islã foi difamado pelos cristãos quando considera um grupo violento e irracional. E a nossa defesa é que nós não estamos fazendo isso. Ao contrário, nós estamos expondo os nossos missionários a estes riscos. E que quando lidamos entre os cristãos, lidamos no nível de conscientização. 4. Para o islamismo, os cristãos são cegos e desprovidos de razão, porque a maioria deles nem consegue explicar a sua fé de maneira lógica e compreensível. Então essa é a 4ª acusação do Islã contra o cristianismo. Afirmamos, e a nossa contra-argumentação é a seguinte, afirmamos que, apesar de parte disso ser verdade, o cristianismo pode ser facilmente entendido porque é um ato redentivo de Deus. Mas temos a consciência que ser capaz de explicar a Deus exaustivamente na concepção humana é sim ter uma concepção muito pequena de Deus. Então nós contra-argumentamos ao Islã, dizendo, ok, parte disso é verdade mesmo. Muitos cristãos não conseguem dar razão da sua fé.
Mas o entendimento dos fatos redentivos é tão grande que nunca um cristão vai conseguir explicar isso definitivamente. E se conseguir explicar isso nos mínimos detalhes, diminuiu Deus ao seu entendimento, porque Deus é ainda maior do que todo e qualquer entendimento da nossa parte. 5, e último ponto de interação aqui com os muçulmanos. Para o islamismo, os cristãos são imorais, porque o Ocidente está dominado por tóxicos, hipocrisias, hedonismo, ganância, crime, o que torna o Ocidente secularizado e faz da religião cristã uma verdadeira futilidade. Essa acusação é forte, talvez a mais forte. Nós afirmamos que os países ocidentais não professam a fé cristã. Não é uma questão de Oriente contra Ocidente. Não é uma questão de nação contra nação. Nós afirmamos que a fé cristã está no homem espalhado pelo mundo inteiro. Então o cristianismo não pode ser reduzido ao Ocidente. Os países realmente não professam a fé cristã. E talvez sejam tudo isso que está relatado aqui mesmo. Mas os cristãos são maiores do que os países. Os cristãos são maiores do que o Ocidente. O Ocidente é pagão mesmo. Seus governos não estão atrelados à fé. E quando esta crítica é feita às nossas igrejas, sentimos realmente vergonha pela maneira pecaminosa que muitos cristãos vivem. Eles realmente foram chamados para uma vida santa e renovada e devem urgentemente rever os seus conceitos e valores. Então, o quinto ponto, quando o Islã acusa o cristianismo de imoralidade porque o Ocidente está dominado por todas essas coisas, nós dizemos: o cristianismo é superior ao Ocidente. O cristianismo não é uma religião circunscrita a uma região do mundo. Cristo é o suficiente Salvador do cosmos. E por isso nós dizemos que não podemos ser comparados ao Islã. Por isso, entre outras coisas, o cristianismo é superior ao Islã. Porque não é uma religião regional ou geográfica, de domínio geográfico. É uma religião de conceitos redentivos, que está muito além de uma religião. Por isso, o próximo ponto é, além de como interagir com o mundo islâmico, é possível evangelizar muçulmanos? Bom, o islamismo é uma religião que lê o seu livro sagrado, meus irmãos. Procura obedecer aos seus guias desde a infância. Os casos de desvios no islamismo são muito poucos. E para evangelizá-los é necessário que pontes sejam construídas para contornar obstáculos e barreiras culturais. Aqui é apenas um princípio para testemunhar a fé cristã a um islâmico. É importante ter pelo menos algumas noções básicas, como algumas que eu vou citar. Algumas atitudes são fáceis de memorizar. Isso tem a ver com forma. Apertar a sua mão direita sempre é uma maneira de ser respeitado por um islâmico. Não chamá-lo de irmão, e sim de amigo, porque ele não quer ser seu irmão. Então, tratá-lo como ele quer ser tratado é uma maneira. Aceitar e retribuir a hospitalidade, ainda que por motivos diferentes. O islâmico faz, ele aceita a hospitalidade, ele pratica a hospitalidade, porque isso faz parte de uma obra boa. Nós fazemos isso para a glória de Deus. Somos hospitaleiros porque Deus é glorificado no ato de acolher.
Mas fazer isso, ainda que por motivos diferentes, é uma ponte e uma possibilidade, uma porta aberta para evangelizar muçulmano. Evitar falar com o sexo oposto. Construir amizade antes de falar de Cristo. Depois destes passos, é importante primar por uma mensagem muito clara, que é a mensagem que eu vou passar a abordar agora, então, nesse próximo tópico, apresentando a graça do nosso Deus. Mais uma tela, por favor. Uma das maneiras para evangelizar muçulmanos é apresentar a graça do nosso Deus. Duas maneiras eu elaborei aqui. Apresentar a Bíblia como palavra do nosso Deus. Cláudio, pode pôr uma tela anterior. Essa tela vem depois. O que é apresentar a graça do nosso Deus ao mundo islâmico? Quando usamos o termo nosso Deus, é porque Deus pode ser de todos, inclusive do muçulmano, mediante a compreensão de si mesmo e do seu plano de salvação através do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. A mensagem central da Bíblia sobre a obra salvadora de Deus ao longo da história é clara e de fácil compreensão, que até uma criança pode entender. A comunicação do Deus da Bíblia como um todo é acessível, e isso pressupõe duas ideias fundamentais. Primeiro, a Bíblia significa o que Deus e os autores humanos queriam que ela significasse. Segundo, podemos entender este significado. Porém, isso não significa que consigamos entender tudo no grau mais alto possível. Se podemos verdadeiramente entender a Bíblia, se você pode entender a Bíblia, então, por que todos os homens não concordam plenamente acerca do que ela ensina? O problema não está na Bíblia. A Bíblia significa o que Deus queria que ela significasse. O problema está no homem. Finito, pecador, que não consegue entendê-la. Se não fossem os efeitos da queda em nossa mente e coração, todos entenderíamos a Bíblia da mesma forma. Mas o ponto a ressaltar aqui é que a mensagem central da Bíblia é muito clara. Não é difícil compreender a Bíblia. Para a maioria dos convertidos do Islã, a obra exclusiva que conclui a obra propiciatória de Jesus Cristo na cruz tem um impacto muito poderoso. Eu conheço alguns ex-islâmicos. E a maneira que eles compreendem esse Jesus Cristo e a maneira como eles se sentem livres no entendimento de Jesus Cristo, e eu conheço alguns na região de Ponta Grossa, no Paraná, que eu fico admirado de ver as suas expressões de fé. E a alegria que eles apresentam pela liberdade que eles encontraram em Cristo. Bom, é isso. Esse é o impacto na vida do muçulmano quando conhece a graça de Cristo. Eles aprendem que a liberdade em Cristo significa a liberação das obras para a salvação, do medo, porque uma das expressões é: estamos tão próximos de Alá, mais próximos do que a sua própria jugular. E isso implica um terror, um medo, uma preocupação de estar sendo avaliado o tempo inteiro e de estar sendo achado em falta pelas obras boas que não consegue praticar. Quando um muçulmano compreende a graça e o perdão de Cristo para todos os seus pecados e o pagamento de toda a sua dívida, é a pessoa mais feliz do mundo. Ele entende que a graça é uma doutrina magnífica. Por isso, irmãos, o Islã não conhece um Deus íntimo, pessoal, amoroso. Alá é um criador, um juiz impessoal. O único termo de intimidade no Corão diz respeito a uma ameaça de julgamento, essa que eu falei agora há pouco. Toma cuidado com Alá, nós estamos mais próximos dele do que a sua veia jugular. Isso está na Surata 50:16.
a benevolência de Cristo na cruz e seu amor transcendem e desarmam a mente muçulmana. Então, um dos motivos para evangelizar os muçulmanos, uma das formas de evangelizar os muçulmanos é mostrar a graça. Por isso nós precisamos ser aptos a entender as grandes doutrinas da graça. As doutrinas da graça nos ajudam na hora em que precisamos evangelizar alguém que queremos ser salvo. Dentre eles, os muçulmanos. E segunda ideia, apresentar a Bíblia como palavra do nosso Deus. E para apresentar a Bíblia como palavra do nosso Deus, nós precisamos entender que ela é inspirada, inerrante, autoridade suficiente e necessária. O que é a palavra inspirada? Nós entendemos que inspiração é como Deus soprou suas palavras por meio dos escritores humanos. Não de um só, como acredita o mundo islã, mas de 40 ao longo de 1.600 anos. E que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E essa Escritura é inspirada por Deus, conforme o próprio escrito de Timóteo. Inerrante. Inerrância significa que quando todos os fatos forem conhecidos, as Escrituras nos seus autógrafos originais e corretamente interpretadas demonstrarão ser totalmente verdadeiras em tudo o que afirmam. Seja com relação à doutrina, moral, ciências sociais, físicas e humanas. Não significa dizer que ela não contém nenhum erro de escrita. Não significa dizer que a Bíblia é absolutamente perfeita a ponto de em nenhum momento contradizer qualquer pensamento humano. Significa dizer que ela é inerrante quando tem nela todas as verdades que são necessárias à nossa vida. Apresentar a Bíblia como palavra do nosso Deus, além de ser inspirada, de ser inerrante, é apresentar a Bíblia como uma autoridade, não como um livro qualquer. E a autoridade da Bíblia se faz exatamente pelas expressões do próprio Jesus. O próprio Jesus apela para a Bíblia como autoridade final, afirmando que não se consegue demonstrar que ela contenha erros no que diz respeito a falhas. Isso está em João 35, Mateus 5,17 e outros textos. Deus tem a autoridade suprema, pois Ele criou e controla o universo, é isso que a Bíblia diz. Se a Bíblia é inspirada por Deus, então ela é uma autoridade do próprio Deus. Na verdade, não é uma autoridade, é a autoridade máxima. E não é a autoridade máxima simplesmente para a fé e para a prática. É a autoridade máxima para cada área do conhecimento a que ela se dirige. Alguns pensam que a Bíblia é para o crente só, ou só para o cristianismo. A Bíblia é a revelação de Deus, é a maneira como ela expressa Deus ao mundo. E isso transcende o próprio cristianismo. E por isso a Bíblia é também um instrumento que o muçulmano precisa. O que é a Bíblia ser suficiente? A Bíblia é perfeitamente suficiente para a sua finalidade. Na Bíblia, Deus nos deu tudo aquilo que precisamos para conhecê-lo, confiar nele e obedecer a ele. Por isso está escrito que a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia não responde diretamente a cada pergunta que as pessoas fazem. Não é para isso que a Bíblia existe, esse não é o seu propósito. Primeiro, não é o seu propósito. O seu objetivo principal é revelar o Deus do Evangelho para que possamos conhecer a Deus, honrar a Deus. A Bíblia sozinha é suficiente. Sua suprema autoridade é exclusiva. E por fim, meus irmãos, para entender essa ideia da
evangelização. Por que é necessário evangelizar? E como se evangeliza o muçulmano? Apresentando a graça de Deus. E em segundo lugar, não por menor importância, mas como continuidade, apresentar a Bíblia como a palavra final, total de Deus, é porque a Bíblia é necessária. Ela não é um livro como o Corão. O Corão é um livro que nós respeitamos. Maomé escreveu. Maomé disse como ele achava que as pessoas deveriam viver. Nós respeitamos esse material como literatura. Mas ele está a anos-luz das Escrituras. Porque a Bíblia é necessária ao homem. Eu vou explicar isso. Porque a Bíblia é necessária para conhecermos a Deus, confiarmos nele. Um cristão ou um muçulmano deve, de algum modo, ouvir a mensagem da Bíblia. Seja lendo-a, ouvindo ou explicando. Foi assim que Paulo reconheceu que a Bíblia falou a Timóteo e Timóteo se converteu. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-lhe sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo disse: Timóteo, você experimentou isso. E quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meus irmãos, devemos continuar a ouvir a mensagem da Bíblia para nos desenvolver como cristãos. Isso significa ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar. Porque um cristão precisa da Bíblia como precisa do alimento e da água. A necessidade nunca desaparece. É por isso que Pedro escreve: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra que vos foi evangelizada. A Bíblia é necessária para mais do que a sobrevivência, meus irmãos. É o nosso único e infalível guia para navegar na vida com sabedoria, porque ela revela a vontade de Deus. O muçulmano precisa entender isso. E como conclusão, então, eu fiz uma conclusão comparativa para que pudéssemos pensar. E eu vou citar frases rápidas. Maomé ensinou que há um único Deus. Cristo ensinou que, sim, isto é verdade. Contudo, devemos adorar o único Deus através de Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém adulterou essa mensagem. Essa mensagem está preservada, porque foi exatamente assim que Jesus disse. Então nós concordamos que há um único Deus, mas ele é adorado através de Jesus Cristo. Maomé ensinou que Deus é grande e altíssimo. Ok? Cristo revelou que o Deus Altíssimo vive também no coração do humilde e contrito. Escrito por Isaías. Maomé ensinou que no dia do pagamento de dívidas, chamado de Yawm ad-Din, somente os muçulmanos serão salvos. Cristo anunciou que no dia do grande tribunal de Deus, somente os que creram nele serão livres da punição eterna. Está registrado em Atos 10:43. Maomé ensinou sobre a existência de demônios. Cristo revela em sua palavra que só em seu nome temos vitória sobre o maligno e seus demônios. Maomé ensinou no Corão que é blasfêmia afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cristo afirmou que ele não é só o Filho de Deus, afirmou que ele e o Pai são um. Maomé ensinou que é possível encontrar a felicidade e o paraíso através dos pilares do islamismo, que nós lemos há pouco. Cristo anunciou que somente através do seu sacrifício obtemos perdão, purificação, santificação e vida eterna.
Está escrito em Hebreus 9, 13 e 14. Maomé ensinou que o homem é salvo pelas obras da lei. Cristo disse que a salvação é pela graça. Foi isso que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10. Maomé, em penúltimo lugar, ensinou que o caminho que leva a Deus é o Islã. Cristo revelou-se como sendo o caminho. Eu sou o caminho. E por fim, Maomé foi o fundador do islamismo, que nasceu, viveu, morreu e foi sepultado. Cristo deu origem ao que chamamos de cristianismo e também nasceu, viveu, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e vive para sempre. E assim como vive para sempre todo aquele que nele crê. Não são só duas religiões enormes, meus irmãos. São movimentos extremamente antagônicos. Nós podemos ignorar tudo isso e falar, deixa para lá, eu vou viver aqui. Você não vai conseguir fazer isso em 10 anos. Haja visto o que temos acompanhado no mundo. Eu faço uma aplicação. Se a essência do islamismo é um conjunto de conceitos advindos do Corão, qual é a essência que exala do cristianismo? Nós vamos fugir? Nós vamos fugir? Se a imensa influência do seu líder vem de uma postura radical, e nós entendemos que é antibíblica, inclusive, qual é a influência de Cristo sobre a nossa vida para que não precisemos fugir? Se as suas crenças e práticas passam pelos pilares do islamismo, qual é a estrutura que nos mantém resistentes? E nos manter resistentes é nos manter em missão. Qual é a estrutura que nos sustenta? Que o Senhor, pela sua graça, nos ajude. Alguns chegam a dizer, alguns autores contemporâneos, abordando um versículo da palavra de Deus, quando Jesus Cristo voltar, haverá fé na terra? Ainda haverá fé na terra? Um, pelo menos, atribui, ou como risco, pelo menos, a escalada avançadíssima do Islã. Eu sou um cristão, meus irmãos. Eu não sou um muçulmano. Eu nunca serei um muçulmano. Eu sou um cristão porque eu fui liberto. E você é um cristão, meu irmão. E se você é um cristão conforme diz as Escrituras, se você é um cristão conforme Paulo ensinou como é que o cristão deveria viver em Efésios 6, 10 a 20, então nós temos todos os ensinamentos na palavra de Deus para sermos cristãos resistentes. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude e nos permita continuar glorificando ao nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro sempre. Amém.